Nesta semana 3 do PET 4, vamos estudar o tema cinética química. Verificamos em nosso dia a dia que há reações mais lentas e outras mais rápidas. Ao nosso redor tem várias reações químicas acontecendo. Reação é uma transformação que o material sofre, produzindo novas substâncias. Se a gente parar para pensar, ao nosso redor estão acontecendo várias reações e algumas delas são muito lentas, rápidas, muito rápidas. Aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, a ferrugem leva anos para corroer um objeto de ferro. A formação da ferrugem é um exemplo de reação química. É uma transformação que o material de ferro sofre, produzindo uma nova substância que é a ferrugem. Esse processo é lento, leva-se muitos anos para que todo esse ferro seja convertido em ferrugem. A queima de uma vela demora algumas horas. A queima da vela também é um exemplo de reação química. Nesse caso, o tempo que demora para a reação acontecer já é bem menor do que a formação da ferrugem. Em algumas horas, essa reação consegue se concluir. A explosão de uma dinamite ocorre numa fração de segundo. A explosão de uma dinamite é mais um exemplo de reação química, há novas substâncias sendo produzidas, e nesse caso, o tempo que leva para acontecer é muito curto. É uma reação que é extremamente rápida. Às vezes, nos interessa acelerar uma reação. Isso pode ser conseguido usando, por exemplo, panela de pressão, que acelera o cozimento dos alimentos, gesso ortopédico, cuja secagem é rápida, airbag, que infla por meio de uma reação química praticamente instantânea. Então, aqui nós temos 3 casos, 3 exemplos, que nos mostram interesses do ser humano em tornar uma reação mais rápida, em acelerar uma reação. O cozimento dos alimentos, que é acelerado com o uso da panela de pressão, o alimento cozinha mais rápido, né, demora menos tempo para cozinhar. O uso do gesso, que tem que secar rápido para permitir a imobilização, né, de uma parte do corpo que tenha sofrido uma fratura, por exemplo. E o airbag, que é um método, né, um equipamento de proteção encontrado em alguns veículos. Acontece nesse material uma reação química no momento de um choque, né, de uma batida, de um acidente, e aí a reação acontece instantaneamente, gerando um gás que infla o material, fazendo com que aconteça um amortecimento caso uma parte do corpo entre em choque com, né, a superfície do veículo ali. Então, é um método mesmo de proteção que precisa ser muito rápido. Então, todos esses exemplos mostram o interesse do ser humano em tornar reações rápidas. Outras vezes, nos interessa desacelerar uma reação. Para que isso ocorra, pode-se, por exemplo, usar a geladeira ou freezer para retardar o apodrecimento dos alimentos, retardar a formação de ferrugem utilizando tintas especiais. Então, aqui nós vemos outros exemplos no caso de interesse em desacelerar uma reação, tornar ela mais lenta, como o apodrecimento dos alimentos, que é uma reação que não é de interesse para o ser humano, né? Gera desperdício. Então, o uso da geladeira e do freezer consegue diminuir essa velocidade da reação. E o caso da produção da ferrugem, que também danifica o material, a gente pode retardar esse processo de formação aplicando uma tinta especial sobre o material de ferro. Então, são exemplos de processos feitos pelo ser humano que conseguem diminuir essa reação, né? Desacelerar, tornar ela mais lenta. Um dos objetivos da química é o de controlar a velocidade das reações químicas, de forma que as reações ocorram com velocidades controladas. Então, com certeza é importante, é de interesse para os químicos
controlar essa velocidade das reações, como a gente viu nos casos anteriores, porque às vezes é de interesse que uma reação seja mais rápida, outra mais lenta. Então, ter o controle sobre a velocidade das reações é algo muito importante. A área da química que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que interferem nessa velocidade é chamada de cinética química, que é o tema dessa semana. Nessa semana, o objetivo é começar o trabalho com cinética química, que é uma área da química que trabalha a velocidade das reações e fatores que podem interferir nessa velocidade. Então, o nosso objetivo é exatamente esse, conhecer esses fatores de interferência, conhecer um pouco dessa velocidade das reações. Esse estudo é importante, porque é possível encontrar meios de controlar o tempo de desenvolvimento das reações, tornando-as mais lentas ou mais rápidas conforme a necessidade. Então, é realmente de extrema importância para o ser humano o estudo da cinética como uma forma de controlar a velocidade da reação, como uma forma de tornar uma reação ou mais lenta ou mais rápida de acordo com a necessidade que se tem. Isso é feito dentro do estudo de cinética. Então, por isso que é uma área tão importante. Com a finalidade de caracterizar a lentidão ou a rapidez que as reações ocorrem, utilizamos a velocidade média das reações. Para medi-la, determina-se a quantidade de reagentes que é consumida ou a quantidade de produtos que é formada em certo intervalo de tempo. Velocidade é igual à variação da quantidade de uma substância sobre intervalo de tempo. Então, aqui eu apresento para vocês o que seria essa velocidade média das reações. Nós não vamos fazer cálculos envolvendo essa velocidade média neste PET, tá? O estudo de cinética ele é muito amplo, há muito que se trabalhar. Mas, como o nosso tempo é um pouco mais curto, eu decidi colocar essa introdução, para que vocês saibam o que é cinética, saibam o que é velocidade, mas sem a necessidade de aplicar os cálculos, devido ao tempo limitado que a gente tem. Então, a velocidade, ela mede a lentidão ou rapidez das reações químicas. É esse que é o objetivo, é avaliar se uma reação é muito lenta ou muito rápida. E a forma de medir é através dessa equação aqui, essa fórmula matemática. Variação da quantidade de uma substância, seja reagente ou produto, no intervalo de tempo gasto para ou consumir ou produzir essa substância. Então, existe sim uma fórmula matemática para que a gente determine essa velocidade das reações. Como as reações ocorrem? Essa pergunta será muito importante para que a gente compreenda os fatores que interferem na velocidade das reações. Então, vamos falar um pouquinho de como a reação acontece. Numa reação, novas substâncias são produzidas. Eu tenho um reagente, um ou mais, que será convertido em produto ou produtos. Então, para que isso aconteça, as ligações químicas dos reagentes têm que ser quebradas. Tem que acontecer a quebra das ligações dos reagentes, com consequente formação de novas ligações e assim formar novas substâncias, os produtos. Isso sempre vai acontecer numa reação química. As ligações dos reagentes se quebram e novas ligações se formam para gerar produtos. Então, vai ter quebra de ligação nos reagentes, formação de novas ligações nos produtos. Em toda reação, isso acontece. Para que isso ocorra, essa quebra de ligação, formação de novas ligações, é preciso acontecer colisões, choques, batidas entre os átomos, moléculas ou íons entre si. Essas colisões são necessárias para a reação acontecer.
Sem colisão, não se formam novos produtos. Então, tem que acontecer, sim, essas colisões. Nem todas as colisões entre as moléculas são efetivas. Nem todas geram reação. Para ser efetiva, a colisão entre as moléculas deve ocorrer com uma orientação favorável e com energia suficiente. Então, é preciso deixar bem clara essa informação, é muito importante saber que é preciso acontecer as colisões numa reação química, mas nem toda colisão entre moléculas é capaz de iniciar a reação. Não é. Para a colisão permitir a ocorrência da reação, ela deve ser efetiva. Uma colisão efetiva é aquela que tem energia suficiente e que tem uma orientação favorável das moléculas. Elas têm que ter uma disposição que permita a quebra de ligações e formação de nova ligação. Tá? Então, nem toda colisão é capaz de gerar uma reação. Aqui eu tenho um exemplo de figuras que mostram como que a orientação das moléculas interfere na reação, na ocorrência ou não da reação. No primeiro exemplo, eu tenho duas moléculas interagindo, são os reagentes, no caso, né? Só que, na verdade, esse tipo de colisão, se acontecer o choque entre as duas moléculas dessa forma, não ocorre reação, porque a colisão não é efetiva. Esse segundo exemplo também, olha a maneira como aconteceria esse choque. Não é capaz de gerar reação, é uma colisão não efetiva. Agora, nesse terceiro exemplo, a gente vê uma colisão frontal entre as partículas. Esse tipo de colisão é uma colisão que sim gera produtos, é capaz de ocorrer reação, é uma colisão efetiva. Então, a orientação, a disposição, a maneira como essas moléculas vão se chocar também interfere na reação. Então, é muito importante lembrar que numa reação, para acontecer uma reação, as moléculas, as partículas do material têm que se chocar. As partículas do reagente, tem que haver colisão, e colisão efetiva. Vamos agora analisar fatores que interferem na velocidade da reação. O primeiro deles é temperatura. Um aumento na temperatura provoca um aumento na velocidade das reações químicas, sejam elas endotérmicas ou exotérmicas. Isto porque, com o aumento da temperatura, as moléculas ficam mais agitadas, colidindo com mais frequência e com mais violência. Então, as moléculas irão reagir em um intervalo de tempo menor e assim a velocidade da reação será maior. Então, a temperatura é um fator que interfere. Se a temperatura de um sistema for alta, a velocidade da reação será alta, vai ter uma alta velocidade. Por quê? Porque quando a temperatura está alta, as partículas do material, elas ficam mais agitadas. Se elas estão mais agitadas, vai haver maior número de colisões entre as partículas dos reagentes, e quando há maior número de colisões, a formação dos produtos vai acontecer em um tempo menor. Então, a velocidade das reações aumenta. Temperatura alta, o aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação. Então, é um fator que interfere. Segundo fator de interferência, concentração. Um aumento na concentração dos reagentes acelera a reação, pois haverá um maior número de partículas dos reagentes por unidade de volume, aumentando a probabilidade de ocorrerem colisões efetivas entre elas. Então, aqui, a concentração é também um fator de interferência na velocidade da reação. Concentração tem a ver com a quantidade de partículas que o material tem ali dentro do sistema. Veja esses exemplos aqui nas figuras. Primeiro caso, eu tenho um sistema onde há pouca quantidade de partículas se comparado com o segundo. E aí, se a quantidade de partículas é pequena, há uma baixa concentração.
quantidade de partículas é pequena. Então, o número de colisões será pequeno e a velocidade baixa. Agora, se a quantidade de partículas for alta, tiver uma alta concentração, acontece que o número de colisões entre essas partículas se torna maior, né? Então, com uma alta concentração de participantes, uma grande quantidade de partículas, alta concentração, eu tenho mais partículas para colidir entre si, mais colisões, velocidade mais alta. Então, pessoal, se eu aumentar a concentração de um participante da reação, a velocidade também aumenta. Então, a concentração interfere sim na velocidade das reações. Por isso, porque quanto mais partículas, mais colisões, quanto mais colisões, mais rápida a reação acontece. Terceiro fator de interferência, pressão. Esse fator interfere unicamente em sistemas gasosos. O aumento da pressão aumenta também a rapidez da reação, pois deixa as partículas dos reagentes em maior contato. Então, bem fácil também de entender esse fator de interferência. A pressão só interfere em sistemas gasosos, ou seja, sistemas onde os participantes estão no estado gasoso. Então, se os reagentes são gases, a pressão pode interferir no processo da reação. E por que a pressão interfere em um gás? Porque quando eu aplico uma certa pressão sobre o gás, como está mostrando aqui nessa figura, aumentando essa pressão, ó, quando abaixa esse êmbolo, a pressão fica mais intensa ali dentro. Resultado, o número de colisões entre as partículas pode ser maior, já que o espaço ocupado é menor. Então, se o número de choques é maior, a velocidade aumenta. Então, aumentando a pressão, aumenta-se a velocidade de uma reação onde os participantes estão no estado gasoso. Outro fator que interfere na velocidade das reações é a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade com que a reação se processa. Pois, conforme explicado nos dois últimos itens, a reação depende do contato entre as substâncias reagentes. Então, a superfície de contato, obviamente, que interfere. Por quê? Quando uma reação vai acontecer, os reagentes eles têm que ter contato entre si. Se a superfície de contato é maior, acontece que esses reagentes vão ter maior possibilidade de se encontrar e gerar os produtos. Então, a velocidade é mais alta quando eu tenho maior superfície de contato. Aqui tem um exemplo, no caso do açúcar, o processo de dissolução de açúcar. Se eu tenho um açúcar cristal, onde cada cristalzinho ali é bem maior do que os cristais do açúcar refinado, né? No açúcar refinado, a gente vê os pedacinhos ali, os grãozinhos bem pequenininhos. Já no açúcar cristal, bem maiores. Se eu fizer esse teste com a mesma quantidade de água, a mesma temperatura e a mesma quantidade de açúcar, eu vou perceber que a dissolução do açúcar refinado é bem mais rápida. Por quê? Como as partículas estão num tamanho muito pequeno, o contato do açúcar com a água, os grãozinhos de açúcar têm muito contato com a água. Olha a superfície de contato. Tem muito espaço para ter contato entre açúcar e água, então a reação vai ser mais rápida. Agora, num grão de açúcar que seja maior, como o do açúcar cristal, o contato da água e do açúcar é reduzido. Então, a velocidade dessa reação é mais alta, menor. A reação demora mais para acontecer. Então, a superfície de contato, ela vai ser muito importante na interferência e da velocidade da reação. Quanto maior a superfície de contato, mais rápida a reação acontece. E o último caso de fator
que interfere na velocidade das reações é o catalisador. O catalisador é uma substância que aumenta a velocidade da reação sem ser consumido durante o processo. Há catalisadores específicos para determinadas reações a fim de acelerá-las. Então, o catalisador, ele é uma substância que interfere no sistema sem participar da reação. Ele não é um reagente, mas é uma substância que consegue tornar aquela reação mais rápida sem participar dela. Um exemplo de catalisador é uma substância chamada catalase. É uma enzima encontrada na batata. Essa enzima é catalisadora da reação de decomposição da água oxigenada. Então, se você pegar um pouquinho de água oxigenada e jogar um pedacinho de batata crua sobre ela, você vai perceber a formação de muitas bolhas. Essas bolhas, elas são o resultado da decomposição da água oxigenada. A água oxigenada, que é o H2O2, ela se decompõe em H2O e O2. O O2 é o gás oxigênio, é um gás. Então, quando a água oxigenada se decompõe, libera gás para o ambiente, o gás oxigênio. Colocando um pedaço de batata crua, por a batata crua ter a catalase, que é um tipo de catalisador, a reação de decomposição da água oxigenada é acelerada, mas a catalase não participa da reação, a batata não vai participar, se mantém intacta no final do processo, mas torna essa reação mais rápida. É isso que acontece com o catalisador. Ele aumenta a velocidade da reação sem participar dessa reação. Então, nós vimos 5 exemplos de fatores que interferem na velocidade da reação: temperatura, concentração, pressão, catalisador e, deixa eu voltar aqui, superfície de contato, que eu tinha esquecido, superfície de contato. Então, pessoal, era isso que eu queria colocar para vocês aí. Acho que vai ajudar na resolução das atividades dessa semana 3. Se surgir alguma dúvida, vocês podem me perguntar.